Nesse vídeo, vamos abordar as sociedades do Extremo Oriente, hindu e cínico. O faremos em 3 pontos: a cultura, a religião e a sociedade política. Iniciaremos pela sociedade cínica e, em sequência, a sociedade hindu. Quando vai se tratar de funerais na China, é difícil apontar um único exemplo do que é a tradição correta do país, devido principalmente ao multiculturalismo que predomina lá. Em Hong Kong, por exemplo, não existem muitos cemitérios, então é incentivada a cremação. E no centro do país, por outro lado, predomina a cultura cristã, então tem funerais muito similares ao do Ocidente. O funeral que a gente vai tratar aqui agora vai ser o tradicional budista. Como que ele funciona? Para os chineses, a morte é como se fosse uma ruptura do balanço cosmológico. O que isso significa? O objetivo do funeral vai ter que ser reestabelecer a harmonia do morto com o universo. Essa crença de que a morte é uma ruptura do balanço cosmológico influencia muito o resto dos rituais que eles fazem. Por quê? Eles acreditam que quando uma pessoa morre, o ambiente em que ela morreu fica poluído. Então, por exemplo, quando um chinês morre dentro de casa, todos os móveis da sala e do quarto dele são removidos, porque justamente eles acreditam que agora esse ambiente está manchado com a energia ruim devido à morte dele. Os espelhos da casa do falecido são cobertos com um pano vermelho para evitar que ele seja humilhado ou exposto. Isso porque a cor vermelha é associada a muita prosperidade nesses rituais chineses tradicionais. Os rituais budistas tradicionais têm um padrão de regras muito estritos que cada ente tem que seguir para poder garantir o equilíbrio, o restabelecimento do equilíbrio depois da morte do familiar. Por exemplo, um dia após a morte do falecido, cada parente tem que usar roupas de uma cor diferente da outra. E essas roupas vão representar a relação que a pessoa tinha com o falecido. Por exemplo, os irmãos da pessoa que morreu usam preto, os netos usam azul, os bisnetos usam a cor verde, etc. É importante lembrar que a cor vermelha está reservada, como disse anteriormente, ao falecido, porque essa cor, representando a prosperidade, vai significar que ele vai poder abençoar, por assim dizer, as pessoas que ficaram nesse mundo. Ele vai garantir a prosperidade e a recompensa das pessoas que ficaram, já que essa cor está reservada a ele. Os familiares mais próximos, entretanto, têm que usar chapéus e chinelos para demonstrar que os cuidados com a aparência deles não sobrepuseram sobre a perda e o sentimento de luto que eles ficaram, ou seja, uma relação de humildade, por assim dizer. Ao longo do século XX, a tradição de casamento chinesa mudou muito. Originalmente, era mais uma situação de família, uma junção entre duas pessoas representava que duas famílias iam se unir em tudo, seja nos negócios, nas finanças, em praticamente todos os aspectos. Só que com a mudança cultural e a reforma econômica que gerou a classe média chinesa no século XX, os casamentos passaram a ter um foco maior no casal, então teve um rompimento dessas tradições. Uma ferramenta dessa personalização foram os estúdios de fotografia pré-casamento, que fez com que esses eventos de casar se tornassem meio que uma festa, um reality show praticamente. A tendência de estúdio fotográfico se originou em Taiwan como uma forma de vender vestidos, e depois migrou para a China no final dos anos 80. E hoje em dia, a indústria vale bilhões. E num estúdio, por exemplo, um dos mais populares da China, cada sessão custava entre 418 mil dólares para fotografia de casamento. Entretanto, a questão do interesse econômico permanece, porque essas sessões de fotografia de casamento servem justamente para mostrar o poder econômico, o poder de compra que cada uma das pessoas que está juntando tem. E eles se preocupam justamente com a aparência, mostrando isso para o resto da alta sociedade. Agora eu vou abordar rapidamente as 3 principais religiões chinesas. Vale lembrar que elas não são propriamente religiões como a gente concebe no Oriente. Ou seja, não tem uma hierarquia dentro delas, elas não têm tanta crença num ser superior, e então a gente considera elas mais para filosofias do que para religiões propriamente ditas. A primeira delas é o confucionismo. O confucionismo surgiu no século 6 a.C. e é baseado nos ensinamentos de Confúcio, que é um filósofo da época. O que eles creem basicamente? Eles pregam bastante o respeito ao Estado, o respeito ao idoso, respeito ao chefe de família, respeito ao coletivo, respeito à sociedade. E, principalmente, eles têm uma valorização muito, muito grande do saber.
Como assim de saber? Para eles, quem é muito estudado, quem é muito letrado, quem tem muito conhecimento, tem que ter uma posição de destaque na sociedade. E aí, o que isso gerou? Essa crença contribuiu muito para a manutenção do sistema burocrático chinês. Ou seja, até hoje, mesmo pós-revolução comunista, etc., quem ocupa o poder na China é alguém muito estudado, porque para eles é o lugar dela mesmo. Segunda religião é o taoísmo. O taoísmo surgiu no século V a.C. e é baseado nos ensinamentos de Lao Tse. E o que ele prega? É basicamente aquela ideia do yin e yang que a gente escuta falar de vez em quando. Para eles existem duas forças no universo que são opostas, mas são complementares. Vamos supor, o bem e o mal, carnal e espiritual, força masculina, força feminina. E basicamente o taoísmo busca formas de encontrar um equilíbrio entre essas duas forças. E essa crença, essa filosofia foi muito fundamental para a formação da medicina oriental. Que a medicina oriental, a gente sabe que ela busca um equilíbrio entre o corpo e a alma. Então, teve muita relação com o taoísmo. Por fim, o budismo, no século I d.C., e ele é diferente do indiano. O indiano é conhecido como Hinayana e o chinês é Mahayana. O budismo chinês se misturou com o confucionismo e o taoísmo e é diferente do indiano. Basicamente, o budismo chinês, ele crê na desvalorização do individual e valorização do coletivo. Ele vê a fome, a pobreza e essas coisas ruins como um meio bom de alcançar o nirvana. E, basicamente, a valorização muito forte do coletivo mesmo. Por fim, essas três religiões se juntam e formam o Sanqião. Sanqião é basicamente todo chinês ou cínico tradicional é as três religiões ao mesmo tempo, segue as três filosofias ao mesmo tempo. E o que esse Sanqião gerou? Basicamente, a sociedade cínica é muito coletiva, tem um respeito muito forte aos idosos, tem um respeito muito forte ao Estado, tem um Estado muito, muito letrado e muito, muito estudado, de acordo com o confucionismo, e basicamente foi isso que influenciou na sociedade cínica. Agora nós vamos abordar sobre a sociedade política chinesa. Atualmente, a sociedade chinesa ela adota um sistema econômico inventado por ela mesma, denominado comunismo de mercado, com a abertura da entrada de capital estrangeiro no país, de modo que a economia é caracterizada por uma espécie de livre comércio, mas com o controle político de um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. É uma sociedade que cresceu rapidamente em pouco tempo, de modo que os indicadores sociais da China subiram muito, e os chineses hoje têm acesso aos bens e serviços que não tinham anteriormente. E tudo isso foi possível devido às mudanças introduzidas desde 1978, 2 anos após a morte de Mao, por Deng Xiaoping, o qual optou pelas chamadas 4 modernizações, e uma evolução da economia na qual o mercado teria um protagonismo crescente. Para ele não importava se o sistema econômico chinês era comunista ou capitalista, mas sim se ele funcionava. Aí ele afirmou num discurso, numa conferência da Liga da Juventude Comunista na China, não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. Seu programa foi ratificado em 18 de dezembro de 78 por parte do Comitê Central do Partido Comunista da China e se tornou a modernização econômica sua principal prioridade. Nos anos seguintes, foram colocadas em prática mudanças que até então eram consideradas bastante ambiciosas e enfrentaram resistência da ala mais conservadora do partido no poder. Pelo menos o setor agrícola, por exemplo, abandonou progressivamente o sistema maoísta de economia rural planificada, que permitiu incrementar a produtividade e tirar regiões do país da pobreza, fomentando a migração de mão de obra para as zonas urbanas. Também floresceram as cadeias do setor privado e, pela primeira vez desde a criação da República Popular em 49, o país se abriu para investimentos estrangeiros. Se na economia planificada o Estado determina o tipo, a quantidade e o preço das mercadorias que serão produzidas, na economia de mercado são as forças da oferta e da demanda que estabelecem o que é comprado e vendido.
Em sua cruzada para modernizar e fazer a economia crescer, o líder chinês incentivou sua equipe a aprender com as potências ocidentais. Foram criadas também zonas econômicas especiais, como a cidade de Shenzhen, que sofreu uma transformação incrível e hoje é conhecida como Vale do Silício Chinês. Entretanto, segue intacto o rígido sistema de governo de partido único no país inaugurado com a Revolução. Críticos e ativistas denunciam uma crescente repressão dos direitos humanos e uma concentração de poder ainda maior em torno do atual presidente Xi Jinping, responsável por restringir ainda mais a liberdade da população. Desde que ele aboliu o limite temporal de sua presidência no ano passado, as notícias sobre descontentamentos com o governo cruzaram as fronteiras chinesas. Seus críticos o acusam de concentrar ainda mais o poder e de promover uma campanha de culto à sua personalidade em nível inédito desde os tempos de Mao. O mandatário também tem estado sob a mira da comunidade internacional por conta das denúncias sobre sistemas de vigilância massiva da população, de queixa de trabalhadores por jornadas laborais desmedidas e de detenções de membros da minoria muçulmana em campos de detenção na região de Xinjiang. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura indiana. Primeiramente, a Índia é um país que possui como principal característica o fato de sua sociedade ser muito voltada para aspectos religiosos. Assim, muitos setores e costumes do país são voltados para a fé. Além disso, apesar de existirem outras religiões no país, 80% da população segue o hinduísmo, considerada a religião oficial. E ao considerarmos que o país ultrapassa 1,3 bilhões de habitantes, há um número muito alto de seguidores dessa religião. A Índia possui uma cultura muito rica, pois ao longo dos séculos recebeu muitas influências externas, tendo assim uma cultura milenar e muitos costumes peculiares. Além de que não há como negar que existe uma diversidade muito grande no país, principalmente ao considerarmos o alto número de habitantes. Então agora eu vou citar um pouco de alguns costumes, de algumas características culturais da Índia. Como eu já citei anteriormente, a população possui muitos de seus costumes relacionados à religião, e no hinduísmo, que é oficial, os animais são considerados sagrados, o que contribui para que 30% da população seja vegetariana. Por ser um país cheio de espiritualidade, alguns animais são altamente respeitados e valorizados, porque são considerados reencarnação dos deuses. Então, é proibido matá-los, porque assim eles poderiam conter a energia da alma de alguns dos antepassados. Mas, apesar disso, a culinária indiana é muito rica e caracteriza-se por ser bem condimentada, pela diversidade de temperos e especiarias e principalmente pelo uso de muita pimenta. A Índia possui duas línguas oficiais, o inglês e o hindi, além de que ainda existem 29 línguas diferentes para as quais foram registrados mais de 1 milhão de falantes nativos cada um. O país foi colônia inglesa durante muito tempo. A partir de 1612, chegaram as primeiras embarcações do país, e somente em 1857 se tornou independente. Assim, com a ideia de se afastar da Inglaterra, muitos queriam estabelecer o hindi como a língua oficial, mas o inglês já estava muito enraizado na população, sendo difícil realizar esse ideal. O país possui ao longo do ano muitos festivais e comemorações religiosas. A maior delas é conhecida como Festival das Cores ou Holi, que é uma celebração hinduísta. A festa é baseada na lenda de Krishna e Radha, em que ele se sentia mal por amar uma mulher com cor de pele diferente da sua. Então, seguindo o conselho de sua mãe, pintou o rosto de maneira colorida para ficar da mesma cor que sua amada, de modo que pudessem celebrar seu amor juntos sem julgamentos. Essa é uma das festas mais populares da Índia e o país costuma parar para comemorar. O ritual é feito para representar de maneira simbólica a purificação de todas as maldades. Agora, vamos abordar a religião mais cultuada na Índia, o hinduísmo. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com 1 bilhão de fiéis, e a maior religião politeísta. O termo hinduísmo tem origem inglesa entre os séculos 17 e 19 para diferenciar os seguidores dessa crença dos muçulmanos. Os indianos, entretanto, se denominavam de acordo com o Deus ao qual destinavam suas preces e se consideravam grupos diferentes. Só aderiram ao termo para si quando foi necessário criar uma identidade nacional para superar o período colonial. O
O hinduísmo surgiu há 3.500 anos na margem do rio Indo e reúne tradições diferentes com origem dos mesmos textos sagrados, os Vedas. Podemos separar a história do hinduísmo em 2 períodos, o védico e o pós-védico. No período védico se adoravam os deuses tribais, sendo o principal o deus Indra, e foi nele que os Vedas foram escritos. Havia um grande foco nos rituais, porém eles só podiam ser realizados pelas castas superiores, o que levou a uma grande satisfação por parte da população e deu espaço para o surgimento de outras religiões, como o budismo e o jainismo. Isso gerou uma reforma que nos introduz ao segundo período, o pós-védico. Surgiu uma maior flexibilidade dentro da religião, com a introdução das atividades individuais, dos altares dentro das moradias e da teoria do não-dualismo. Os principais preceitos da religião são o Dharma, o Kama, a Samsara, o Karma e o Moksha. O Dharma significa que há uma ordem universal e, assim, deve-se viver de maneira correta, de acordo com a sua casta, no caminho correto. O Kama é o prazer físico, através dos sentidos. No Ocidente, ficou conhecido pelo Kama Sutra, como um livro de posições sexuais, mas se estende muito além disso, sendo o Kama Sutra um tratado que pretende auxiliar na busca pelo Kama. Samsara é o ciclo contínuo de nascimento, o ciclo da reencarnação. É baseado na lei do karma, que diz que o seu renascimento é determinado pelas suas ações nessa vida. O moksha é o alcance da iluminação, quando a alma se liberta do ciclo de reencarnação, conhecido também por nirvana. Quando se atinge o moksha, sua alma se torna parte do Brahman e a realidade suprema. Todos os preceitos estão interligados entre si. Os rituais, como as oferendas, os mantras, a meditação e a yoga, são formas de alcançar o moksha, junto com o Dharma. Na imagem, vemos o deus Shiva, o qual se acredita ter sido o criador da yoga, praticando-a. É possível ver também água saindo do topo de sua cabeça e se tornando um rio, pois se acredita que a nascente do rio Ganges fica na cabeça de Shiva. É importante ressaltar o caráter multifacetado do hinduísmo. A religião é extremamente aberta a novas crenças, assimilam novas ideias ao hinduísmo e não se acredita que essas ofendam a tradição. Há várias contradições dentro da religião, mas acredita-se que isso é normal, pois divergências são da natureza do ser humano. Mudanças no hinduísmo são bem-vindas, pois significam mais camadas na cultura e isso é considerado positivo. Dentro da religião, há muita flexibilidade, que surgiu no período pós-védico. Cada praticante pode escolher os aspectos com que mais se identifica e cada um deve ter o seu Deus favorito. Já foi dito por sábios que a religião tem o mesmo número de deuses que tem de praticantes. O não-dualismo é a teoria que diz que tudo é parte de um mesmo Deus, Brahma. Assim, cada um pode ter o seu Deus favorito, pois eles são todos diferentes faces de Brahma. Mesmo a Trimurti, que é composta por Brahma, Shiva e Vishnu, mostrados na imagem, é vista como facetas de Brahma. Isso leva a uma grande tolerância religiosa e tolerância com os diferentes. A sociedade indiana é organizada há mais de 2.600 anos pelo sistema de castas hindu. Elas são hereditárias e se dão pela diferenciação dos indivíduos, ordenados em classes de acordo com cada uma das partes do corpo de Brahma, o deus supremo da religião. No topo dessa hierarquia, representando a boca de Brahma, tem-se os Brahmanes, que são os sacerdotes, professores e filósofos. Só eles detêm o poder de repassar os ensinamentos sagrados ao restante da população. Abaixo, representados pelo braço, tem-se o Kshatriya, que exerce função política e militar na sociedade. Nas coxas, tem-se os Vaishyas. Eles são os comerciantes e agricultores da sociedade, enquanto aos pés, os Shudras, que são representados pelos operários, camponeses e outros tipos de trabalhadores. Por serem a mais baixa casta, até pouco tempo atrás os Shudras não tinham permissão de conhecer os ensinamentos hindus. E fora dessas castas, tem-se os Dalits, ou párias, mais conhecidos também como intocáveis. Eles são aqueles que violaram o sistema de castas por meio de infração a qualquer regra social e, em consequência, realizam trabalhos considerados desprezíveis, como a limpeza de esgotos, o recolhimento de lixo e o manejo com os mortos. Uma vez rebaixada a Dalit,
a pessoa coloca todos os seus descendentes nessa posição. Ao longo dos milhares de anos de existência desse sistema, foram surgindo outras castas e hoje não se sabe ao certo, mas tem-se um número próximo de 3.000 divisões dessas classificações. Inclusive, algumas pesquisas mostram que a violência que ocorre de uma casta superior a uma casta inferior, às vezes nem é dos mais altos com os mais baixos. Às vezes, dentro daquela casta mais baixa, ou até mesmo dentro dos Dalits, tem aqueles que se consideram inferiores, às vezes pela condição melhor de trabalho, nem que seja minimamente melhor. E também vale ressaltar que esse sistema é proibido na Índia desde que ela alcançou sua independência e sua primeira constituição em 1950, mas mesmo assim ela continua sendo a principal estrutura de normas sociais no país, principalmente nas áreas rurais. As pesquisas mostram também que na área urbana essa discriminação já se tornou um tabu, mas mesmo assim muitos Dalits ainda procuram esconder seus sobrenomes ou qualquer coisa que identifique ele dessa forma para que não sejam excluídos ou lhe negadas oportunidades. Ser um sistema tão enraizado na sociedade, as tentativas do governo de inclusão e de minimizar essa desigualdade até para ocorrer maior desenvolvimento socioeconômico na Índia são bastante frustradas e alvo de muitos protestos e de muita repressão. Algumas das políticas são a inserção de cotas para pessoas de castas mais baixas ou até mesmo para os Dalits. E dados bastante intrigantes levantados pela Campanha Nacional de Direito Humano Dalit em 2016 aponta que um crime é cometido contra um Dalit a cada 18 minutos, 6 Dalits são sequestrados ou raptados a cada semana, 3 mulheres Dalits são violentadas todos os dias e 13 Dalits são assassinados toda semana. São cometidas 27 atrocidades contra Dalits a cada dia. Ou seja, é inegável que ele vigora de maneira violenta e discriminatória, mesmo com a proibição e a ilegalidade dele.